prazer estar com vocês, é uma alegria muito grande estar com vocês para a gente conversar algumas coisas sobre Cristo. Eu não vim fazer outra coisa aqui a não ser anunciar Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 14. Vou conversar um pouquinho, algumas coisas sobre aquilo que deveria ser o fundamento da nossa vida cristã. E o pastor Evaldo me falou que a igreja está no mês do seu aniversário. E ele disse assim: fala sobre alguma coisa que faça a igreja fazer alguma releitura. Então, acho que esse texto, ele cai bem para esse tempo que vocês estão vivendo. Efésios 3, a partir do versículo 14, diz o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, vamos ler juntos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento e entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Cristo, me ajude a não atrapalhar aquilo que o Teu Espírito quer compartilhar com a Tua igreja. Ó Senhor, que privilégio estar com os irmãos, com as irmãs, que privilégio conhecer esta igreja que é Tua, ovelhas Tuas. E obrigado, Senhor, por estar aqui. Que esse tempo seja um tempo gostoso, saudável, uma conversa que faça a gente pensar e, sobretudo, faça a gente entender aquilo que nos caracteriza enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, o texto é muito simples, porque o texto fala de uma crise, um conflito que está instalado na comunidade de Éfeso. Judeus cristãos estão com dificuldade de caminhar com gentios cristãos que se converteram. Aqueles que não tinham sangue de judeu acabaram de conhecer a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela não faz acepção de pessoas. A graça de Deus, ela não é seletiva. A graça de Deus consegue fazer com que, num mesmo lugar, pessoas tão diferentes sintam-se irmanadas pelo mesmo amor. Quando a Bíblia diz que o amor de Cristo é o vínculo da perfeição, porque existe um mistério por trás desse amor. Como pode um amor ser tão poderoso a ponto de unir pessoas tão diferentes? Aliás, o texto que antecede os textos que eu acabei de ler fala do mistério da graça. O mistério revelado, que estava oculto e agora revelado à igreja. E a igreja se torna, ou pelo menos deveria ser, o espaço mais propício, o espaço mais favorável para que os diferentes caminhassem de forma unida, de forma harmoniosa, para que, a despeito das nossas singularidades, a despeito daquilo que caracteriza o ser que cada um aqui tem, a despeito da nossa etnia, do nosso poder aquisitivo, a despeito da nossa cor, a despeito da nossa cultura, em Cristo podemos ser um só corpo. Mas aqui para nós, tudo isso parece ser muito bonito. A leitura, ela é idílica, ela é romântica,
acaba tendo um tom até poético, porque quando a gente lê tudo isso, a gente se encanta, a gente se fascina por aquilo que a Bíblia nos ensina. O problema é que na hora de nós partirmos para o campo da vivência, isso tudo se torna muito difícil. É tão difícil que não precisa pensar em igreja a partir desse espaço religioso, chamado primeiro Igreja Batista Praia da Costa. Pensa na igreja que começa na sua casa. Se você parte do seu locus familiar, se você parte do seu contexto familiar, provavelmente você já está concordando comigo que até dentro de casa é difícil a gente lidar com aqueles que são diferentes de nós. Aliás, estamos vivendo em um país que está tudo tão polarizado que você não pode pensar diferente. Basta você se posicionar politicamente diferente, basta você simplesmente, no exercício da sua liberdade, compartilhar o que você pensa, o que você sente, a leitura que você faz do mundo, da sociedade, que logo você já pode ser rotulado de alguma coisa. Por quê? Porque gente polarizante é gente que não entendeu a graça. Gente polarizante é gente que não compreendeu que chega um momento onde nós temos que construir um espaço que se torna um espaço comum para a gente viver em paz uns com os outros. E eu diria que esse espaço é o espaço da graça, que não é um local geográfico, não é uma estrutura física, que a gente imagina o reino de Deus como se fosse uma estrutura física, mas é um lugar onde a gente se encontra. E apesar da gente perceber que o outro é muito diferente, se nós admitirmos e assimilarmos a ideia de que o sangue de Jesus é exatamente o veículo e que a graça de Deus é esse lugar onde a gente pode se encontrar, sabe o que a gente faz? A gente abre mão às vezes até de algumas coisas que são nossas, só para a gente viver bem com as pessoas. Porque eu gosto muito da Bíblia, quando a Bíblia nos denuncia como verdadeiros religiosos, que gostam tanto dessa espiritualidade absolutamente vertical, mas são pessoas com muita dificuldade em desenvolver espiritualidade na dimensão horizontal. É muita gente que ama e gosta dessa experiência metafísica de querer se encontrar com o sagrado que não é visto, mas não consegue enxergar o sagrado em quem pode ser visto e percebido. Sabe por quê? Porque enxergar Deus e viver Deus na relação com o outro é muito mais difícil do que você simplesmente dizer que amar a Deus é ficar olhando para cima, sem ter a coragem de olhar para quem está do seu lado. Por isso que João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, não pode dizer que ama a Deus. Aliás, aqui para nós, vamos admitir, não sejamos tão hipócritas como nós já somos por natureza. A gente que gosta dessa coisa mais conjuntural, dessa coisa mais artificial. Difícil é viver esse amor de forma concreta, observando o outro e dizendo: tem hora que a minha vontade é te matar, mas mesmo assim eu quero amar você. Por causa de quem, irmãos, nós amamos as pessoas? Vamos, irmãos, por causa de quem, irmãos, nós amamos as pessoas? Como é que a gente conseguiria sair dessa zona, desse mundo privado e transcender a nós mesmos e irmos ao encontro do outro? O que é que faria? Qual seria a força motriz? Qual seria a mola propulsora? O que é que faria com que meu coração, tão ensimesmado e tão trancado em mim mesmo, e tão cheio de si mesmo, e tão ególatra, que conseguisse superar a mim mesmo a ponto de estar com o outro e dizer: na relação com o outro é que eu consigo experimentar graça na sua profundidade. E Paulo vai dizer que é por essa razão, versículo 14, olha para o texto, é por essa razão que eu quero orar por vocês. Estou me ajoelhando diante do Pai. Quando Paulo chama Deus de Pai, John Stott vai dizer que chamar Deus de Pai não é uma linguagem piegas, uma linguagem simplesmente analógica, tipo, como nós temos pais humanos, então nós chamamos também Deus de Pai. John Stott vai dizer que não é também uma linguagem fruto de uma leitura, de projeção, como Freud dizia,
E no fundo a gente chama Deus de Pai porque a gente precisa de um Pai para nos autoafirmar enquanto seres humanos. João Stott vai dizer que Paulo está chamando Deus de Pai porque, para a cabeça de Deus, nós somos seus filhos, fazemos parte de uma família que tem um único Pai, Deus. E quando esse Pai reúne seus filhos, você está me ouvindo? Quando o seu Pai ajunta seus filhos, e nós somos filhos de um mesmo Pai, amém, irmãos? Nós fazemos parte de uma mesma fraternidade, uma mesma família. O desejo de Deus é que seus filhos vivam entrelaçados, que os seus filhos consigam se respeitar, desenvolver o que a gente chama hoje de alteridade, respeito pelo outro, a possibilidade da gente não também querer violar o outro e obrigar o outro a ser reduzido a mim para que o outro conviva comigo. Pelo contrário, a beleza da diversidade é quando todo mundo admite que todo mundo é diferente, mas em Cristo nos tornamos uma só família. A gente não precisa obrigar que todo mundo seja igual. A gente não tem que fazer todo mundo pensar como a gente pensa. A gente não tem que fazer com que a igreja tenha uma só linguagem. A beleza de ser igreja é a diversidade. Mas tem gente que não gosta disso. Sabe por que não gosta? Porque quer impor a sua subjetividade, quer impor a tirania dos seus desejos. Seu não. Quer impor sua vontade sobre a vontade do outro. E com isso temos muitas vezes mais reverberações de projetos humanos absolutizados que querem de alguma forma danificar a comunidade, do que corações que se abrem e que se abrem para a graça. E à medida que a graça toma esses corações de assalto, a graça vai nos humanizando tanto que a gente quer que todos vivam juntos, irmanados em Cristo. E Paulo vai dar alguns conselhos, ou talvez vai fazer alguns pedidos para Deus. Vamos ler juntos, irmãos, para que vivamos juntos. Diga para quem está ao seu lado, para que vivamos juntos. A primeira coisa que Paulo pede para Deus, olha só o que ele diz: oro para que o povo da primeira igreja batista de Praia da Costa, oro por eles, para que com as suas gloriosas riquezas Deus fortaleça cada frequentador desta igreja no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. É como se Paulo já estivesse dando assim, hashtag Paulo. Tudo começa de dentro para fora. Aqui para nós, a gente gosta muito de mascarar as nossas realidades. Não, pastor, está tudo bem. Eu tenho certeza, irmãos, que o povo dessa igreja, todo mundo aqui se ama. Louvado seja Deus. Todo mundo aqui se respeita. Ninguém fala mal de ninguém aqui. Louvado seja Deus. Aqui ninguém é julgado. Aqui todo mundo é amado a partir do que se é, não a partir daquilo que eu espero que o outro seja. Aqui todo mundo é muito bem acompanhado e assistido e respeitado em seu mundo, em sua singularidade. Eu parto desse pressuposto, uma vez que nós somos família de Deus. A grande questão é que o que é que impediria que vivêssemos esse contexto carregado de amor, de misericórdia, de graça, de respeito? O que é que impediria? Aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de você. Há dentro de nós, há na nossa interioridade alguns conflitos. Aliás, o maior perigo que o crente enfrenta não é o diabo de fora. O diabo de fora, a Bíblia diz que ele já foi derrotado na cruz. O pior diabo não está fora. O pior inimigo nosso não é esse que a Bíblia diz que já foi envergonhado, mas são os nossos inimigos internos, os nossos demônios interiorizados, aquilo que a gente vai deixando se enraizar a partir de dentro, e com isso até mesmo algumas coisas muito sorrateiras, como o ressentimento, o ódio, a indiferença, algumas coisas que vão se cristalizando em nossa interioridade, e que Paulo está dizendo o seguinte: o grande segredo para se ver uma comunidade saudável é cada um olhar para dentro, fazer uma leitura introspectiva, é dar um mergulho para dentro. Aliás, um dos grandes problemas é quando a gente quer resolver alguma coisa na igreja e o nosso olhar é sempre para fora.
O nosso olhar é sempre para o outro. O nosso olhar é sempre para entender. Deve ser fulano que deve estar estragando a nossa comunhão. Deve ser ciclana que deve estar fragmentando ou fragilizando o bom andamento da primeira igreja. Pelo contrário, para que as coisas andem bem aqui nessa igreja, o olhar não pode ser para fora. O olhar tem que ser sempre para dentro. E quando a gente olha para dentro, sabe o que a gente vai descobrir? Que por mais que a gente tenha essa cara de crente, por mais que por fora todo mundo até pense que a gente é muito bem resolvido, mas todos nós aqui sabemos, irmãos, que se o pecado realmente habita em nós, e temos certeza disso, há sempre em nós alguma coisa que o Espírito Santo está precisando trabalhar, sim ou não? Há sempre em nós alguma coisa mal resolvida, e Paulo vai dizer, e para que essa interioridade ela se fortaleça, ela se revigore, ela seja ressignificada, reestruturada, repensada e relida, essa interioridade precisa receber o toque de quem? De quem habita em nós, o Espírito Santo. E Paulo vai dizer, para que o Espírito os fortaleça por dentro. Está escrito isso aí, por dentro, não é por fora. Aliás, Deus não gosta de gente que ama essa religiosidade de fachada. Chega disso. Chega da gente se impressionar com a estética. O mundo pós-moderno ama a estética. Chega disso, porque tem muita gente com muita estética, mas por dentro podre. E é isso que arrebenta as nossas relações, porque nós nunca temos a coragem de trazer à tona e de expor aquilo que por dentro está nos afastando do outro, aquilo que por dentro está danificando o nosso relacionamento com o próximo, aquilo que por dentro pode estar me afastando desse ideal, dessa coisa utópica, dessa coisa encantadora que é viver com o outro, apesar do outro ser diferente de mim. Mas aí Paulo vem e diz assim que o Espírito Santo, e minha oração é que nessa hora o Espírito Santo esteja trabalhando no interior de cada pessoa que está me escutando agora nessa igreja. O Espírito Santo esteja visitando aquilo que o meu olhar não consegue perscrutar, mas os olhos de Deus são perscrutadores e o Espírito vai lá e vai te fortalecendo. Mas pastor, eu não tenho forças para perdoar, eu não tenho forças para reconstruir, eu não tenho forças para olhar para o meu pai, para minha mãe. Pastor, aliás, estou pensando até em sair da igreja, porque quando eu olho para certas pessoas aqui, a sensação que me dá é que meu interior fica remexendo e a vontade que dá é punir, é condenar, é me afastar, é romper, é de alguma forma dizer, não, eu não quero mais viver. Mas é nessa hora que o Espírito vem e vai trabalhando esse negócio dentro da gente que não está tão legal, não está tão parecido com Jesus. E quando o Espírito vem, o texto diz, para que Cristo faça o que, irmãos? Cristo habite em vossos corações. Fala aqui para mim, irmãos. O texto ele é provocativo porque se Paulo está dizendo que o Espírito habita neles, por que Paulo está dizendo que o Espírito tem que fortalecê-los por dentro? Para que Cristo habite neles. Mas peraí, quem tem o Espírito Santo não tem Cristo? Tem que ser. Não tem Cristo morando tem que ser? A gente tem que ter cuidado porque vem as questões semânticas, vem as questões aqui bem do texto. Você tem que ter cuidado com o texto. É claro que quem tem o Espírito tem Cristo, porque Cristo é o Espírito é Cristo. Senão a doutrina da Trindade aqui se fragiliza. Mas o que Paulo está dizendo é que aqui aparece uma expressão, que há dois verbos na língua grega que definem a palavra habitação. Presta atenção, porque há duas palavras na língua grega, pairokel, kaitoikel. Todas as vezes que a Bíblia fala de habitação, ela sempre está usando essas expressões. Paroikel. O que é paroikel? É alguém que chega como eu. Cheguei, estou pregando, terminou a pregação, volto para a minha igreja, volto para a minha casa. Que aqui não é a minha habitação fixa, aqui não é a minha igreja fixa. Presta atenção. Quando Paulo diz, e quando o Espírito começa a trabalhar em nós, ele não usa a expressão pairokel, porque para a cabeça de Paulo, Cristo não pode ser alguém que vem e habita temporariamente. Para a cabeça de Paulo, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, é Cristo fazendo morada, mas Cristo vem para estabelecer a sua moradia fixa. E à medida que Cristo habita em nós, irmãos, não tem como o coração ser governado pelo ódio, pela indiferença. Quando Cristo habita em nós,
todo ódio, todo ressentimento, você crê nisso? É arrancado pelo poder do Espírito Santo que está trabalhando em nós. Logo, o que eu estou tentando dizer, eu pressuponho de que isso não é uma força que vem de nós mesmos. Tudo aquilo que em mim está atrapalhando que eu consiga ser uma expressão histórica de amor. No fundo, você está tentando usar ferramentas que são ferramentas meramente humanas. Você tem que depender da atuação do Espírito Santo, porque à medida que esse Espírito vai trabalhando dentro de você, à medida que o Espírito Santo ele vai aspirando o seu interior, à medida que o Espírito Santo te empurra para um processo de desintoxicação de tudo aquilo que arranca você, o teu desejo de amar, de perdoar, de se reconciliar, e à medida que você abre o seu coração, não tem jeito, o Espírito Santo vem, ele vem e vai fazer uma faxina, e ele passa por dentro da gente e arranca da gente o ódio, o rancor, e instala na gente o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O que está faltando é que tem muita gente que não está permitindo ser desintoxicado pela força do Espírito que habita em nós. Olha aqui para mim. Eu vou convocar aqui o Rubem Alves, que morreu há pouco tempo, para contar uma historinha para a gente. Irmãos, eu estou me rendendo às histórias, sabe? Porque diz que você não lembra nada do que eu preguei, só lembra da história. É verdade isso? Dizem que é por isso que Jesus contava. Olha aqui para mim, essa história tem a ver. Uma certa vez, conta-se uma fábula que o Sol, o grande criador, o Sol, criou os morcegos e criou as borboletas. E quando o Sol criou as borboletas, dizia Rubem Alves, as borboletas tinham asas coloridas, as borboletas gostam da luz do dia, as borboletas são encantadoras, as borboletas são cheias de poesia. Aliás, todo mundo gosta de borboleta. Basta uma borboleta pousar no nariz do ser humano, que esse ser humano geralmente ri. Mas ao mesmo tempo que o Sol criou as borboletas, o Sol também criou os morcegos. Os morcegos não gostam da luz do dia, os morcegos não têm brilho nas próprias asas, os morcegos são bichos que a gente rejeita logo de cara, e por isso os morcegos foram morar dentro de cavernas escuras. Com o passar do tempo, o sindicato dos morcegos se reuniu. Aliás, todo mundo hoje tem sindicato. E os morcegos se reuniram e disseram: rei, devemos reivindicar o nosso direito, porque como pode o Rei Sol ter criado seres tão bonitos, tão coloridos, tão atraentes, tão encantadores? Mas o Rei Sol criou a gente desse jeito. Eles tinham vergonha porque eles eram pretos, eles tinham vergonha porque não gostavam da luz do dia, eles tinham vergonha de si mesmos e não conseguiam enxergar a beleza em si. Enquanto isso, as borboletas ficavam o tempo todo se apresentando para o mundo à luz do dia, até que o sindicato, com seu representante maior, o morcego morto, o morcego rei, disse: vamos então nos vingar, vamos nos reunir, como diz o Rico Oro, juntos somos melhores. E os morcegos se juntaram, e naquela sinergia morcegal, não sei se está certo, eu só sei que eles juntos foram em direção ao Sol e voaram, porque queriam destruir o Sol, se vingando, porque o Sol fez eles daquele jeito. O problema é que quando alguns morcegos começaram a se aproximar do Sol, a luz do Sol era tão forte que a luz do Sol começou a gerar nas asas deles um brilho que eles nunca tinham percebido. E quando os morcegos começaram a olhar, perceberam que agora a luz que vinha do Sol, que era tão forte, começou a fazer com que suas asas, que pareciam que não tinham beleza, começassem a ter beleza. É como se o Sol estivesse nascendo na noite, é como se a luz estivesse nascendo na escuridão. Daqui a pouco eles foram ficando tão mais bonitos e começaram a gostar daquilo, e de tão felizes que ficaram, que a luz do Sol os tornou pessoas, seres muito mais bonitos. Diz que a alegria foi tanta que os morcegos se transformaram em borboletas. E outros morcegos viram aquilo e disseram: nós queremos experimentar isso. E os outros morcegos foram em direção ao Sol, e a luz do Sol também os tornou mais bonitos. E eles começaram a se perceber como seres bonitos, e morcego se transformou em borboleta. O meu problema é que eu tenho certeza que eu devo estar nessa manhã falando não só para borboletas, como também para alguns morcegos. Porque morcego não está aqui para se doar para o outro. Morcego só está aqui para sugar. E a dimensão morcego, sabe o que é? Essa coisa nojenta, feia,
que está dentro de mim, dentro de você. Mas te dou uma boa notícia: à medida que você tem coragem de enxergar essa dimensão morcego na sua integridade, não se esquece, quando a luz de Cristo, por meio do Espírito Santo, começar a bater nessa coisa nojenta que tem te afastado das pessoas, não esquece que algo novo vai acontecer, e aquilo que parecia ser tão nojento, pelo poder de Deus, pode ser transformado em algo abençoador para a vida de alguém. Não esquece disso não, você não. Todo mundo tem a dimensão morcego dentro de si. Todo mundo tem uma coisa dentro de si não tão boa. É preciso que a gente vá até o sol da justiça. Lembra quem é ele? Que gera uma luz na gente tão bonita por dentro. Diz para quem está ao seu lado: a luz de Cristo está radiando o seu coração. A luz de Cristo. Se isso acontecer, tudo muda. Tudo muda, você. A segunda coisa é que Paulo vai dizer o seguinte: olha, para que Cristo habite no coração, mas veja o versículo 17: mas vocês precisam estar arraigados e alicerçados em quê, irmãos? Para que isso aconteça, para que essa escuridão que há dentro de nós se torne talvez a dimensão borboleta, para que as coisas se transformem em nós, a partir de dentro. O texto vai dizer: vocês precisam estar arraigados e alicerçados em amor. Olha que coisa linda, irmãos. Arraigados e alicerçados, duas metáforas, não? Uma botânica, raiz, não? Outra arquitetônica, como se fosse um edifício muito bem construído a partir de um fundamento muito sólido. O amor é isso. O amor, quando entra dentro do coração da gente, ou quando o amor ele é encarnado, ele é assimilado, o amor torna a nossa vida muito mais profunda e sólida. Aliás, o Zygmunt Bauman já vem dizendo que nesse mundo tão cruel, onde tudo está se tornando líquido, até as relações, o amor também é líquido, nada tem solidez. É por isso que por qualquer coisa eu saio da igreja. E eu não gostei daquele pastor que o pastor Evaldo chamou para pregar hoje de manhã, não gostei. Me chamou de morcegão, estou fora. O cara vem pregar na igreja do cara e chama a gente de morcego. É porque todo mundo tem um morcego dentro de si. Eu estou falando isso com muito carinho, eu sou baiano. Mas, gente, o que eu quero dizer é que por qualquer coisa, Jair, a gente rompe com as amizades que a gente tem. Por qualquer coisa a gente abandona o casamento que Deus nos deu. Por qualquer coisa a gente deixa de amar os próprios filhos. Por qualquer coisa a gente abandona os nossos pais que tanto nos abençoaram. Parece que hoje não há mais aquele relacionamento carregado de compromisso. Entende? Esse relacionamento que enfrenta qualquer batalha, mas permanece de pé. Parece que por qualquer coisa a gente rompe com as pessoas. Você entende o que eu estou falando? Está tudo muito frágil. Você nem me conhece, já pode estar me julgando, nem me conhece. E já está dizendo: já sei que pastor é esse. Você nem me conhece. Porque hoje em dia as pessoas estão tão amarguradas por dentro, elas estão tão lotadas de ódio. Parece que o coração já entra na igreja com tanto pressuposto, com tanto preconceito, que às vezes a gente vê um irmão sentado e já começa a avaliar, e a pensar, e a imaginar o que aquele irmão... Isso é arrogância. A gente está projetando para o outro que no fundo está dentro da gente. No fundo, esse julgamento que a gente faz do outro é o julgamento que a gente faz a partir de nós mesmos. E aí eu fico dizendo: irmãos, o nosso amor, será que ele pode ser mais forte, mais com raiz, arraigado, tem raiz profunda, tem chão para pisar? Parece que hoje a gente está assim, a gente não quer mais amar desse jeito, a gente quer amar desse jeito aqui, ó. Eu estou contigo, mas aqui, ó, se você vacilar, não é assim. Olha, eu estou aqui com você, mas não fica muito mexendo comigo não, que se você me decepcionar, eu estou fora. Peraí, amar é assim, mas isso aí é sentimento. Amar é decisão, não. Você decide amar as pessoas já sabendo que elas vão te decepcionar, sim ou não? Você ama correndo o risco de ser traído, sim ou não? Você ama correndo o risco de muitas vezes quem sempre foi o objeto do teu amor te dá uma facada que você nem imagina. Amar é isso mesmo. E só o amor com muita raiz, com muito chão para pisar, é que se sustenta na caminhada. Por isso que há uma história que conta a história do pastor. Olha aqui para mim, os irmãos aí em cima. O pastor, os lobos,
as ovelhas e os tigres. Um certo pastor era dono de uma fazenda, e nessa fazenda, o nome da fazenda era Ovelha Feliz. Conta essa história. E esse pastor disse para essas ovelhas, que eram dele, ovelha deles, ovelha animal, disse para elas: saibam de uma coisa, eu as amo, e eu faço qualquer coisa por vocês, porque eu as amo. E de tanto amor que eu tenho por vocês, eu vou me tornar a partir de hoje vegetariano. Porque pastor que é pastor não pode matar a ovelha e comer. Quem ama, cuida, não come o outro, cuida do outro. E esse pastor se tornou vegetariano, como sinal de amor por aqueles animais. O problema é que quem se torna vegetariano vai ficando magrinho, tipo eu. Que não sou, mas estou emagrecendo porque está reduzindo algumas coisas. Mas aquele pastor ficando magrinho, mas tudo por amor. Bom, o que aconteceu é que um dia alguns lobos apareceram, e lobo gosta de carne de ovelha, não gosta? Os lobos são carnívoros. E os lobos começaram a dizer: nós vamos pegar aquelas ovelhas. E os lobos vieram, e quando tentaram atacar as ovelhas, aquele pastor com o seu cajado começou a defendê-las, porque quem ama protege, quem ama cuida, quem ama se importa, quem ama é capaz de dar a vida. E aquele pastor com o cajado começou a dizer: sai, sai. E os lobos tentando pegar as ovelhas, e aquele pastor dizendo: aqui não, eu as amo, ninguém vai tocar nas minhas ovelhas. Os lobos não conseguiram pegar nenhuma ovelha, mesmo aquele pastor correndo risco até de morrer. Mas com o passar do tempo, é sempre assim. Os lobos descobriram que as hienas e os cães também gostavam de carne de ovelha. E as hienas e cães e lobos fizeram o primeiro sindicato. O sindicato para que eles mesmos debateram entre si, dizendo: nós temos o direito de comer, nós somos carnívoros, nós queremos aquelas ovelhas, nós vamos se unir. O mal sempre se une, o bem nunca se une, não é? Mas o mal sempre se une. E os lobos, as hienas, os cães se uniram. Vamos, se nós atacarmos juntos, ele não tem como defender. Quando as hienas, os cães e os lobos se aproximaram, aquele pastor não sabia o que fazer. E ele tangia os lobos, as hienas iam pegar a ovelhinha. Ele tangia as hienas e os lobos iam pegar a ovelhinha. Ficou difícil, não foi? O pastor não conseguiu salvar todas, mas conseguiu salvar muitas. Porque quem ama decide lutar pelo seu objeto de amor, porque amor enraizado. Espera aí, o problema é que o pastor disse: se continuar desse jeito, eu não vou dar conta. Já pensou? Todo dia tem que enfrentar lobo, hiena e cães. Aquele pastor disse: tenho que fazer alguma coisa. O pastor pensou em duas coisas. Primeiro, vou botar dente, garra, chifre, porque a ovelha é um animal indefeso, um animal que não sabe se defender, não tem garra, não tem chifre. Ovelha é assim. Aquele pastor foi numa loja aqui em Vila Velha, louvado seja Deus, e descobriu uma loja de ferramenta para tornar a ovelha um bicho que se defende. O pastor ferramentou suas ovelhas, mas não teve jeito. Quando os lobos, as hienas e os cães se aproximaram, as ovelhinhas não se defenderam, porque aquelas ferramentas não faziam parte da essência delas. A ovelha não sabe se defender, nem que você dê para ela uma ferramenta. E agora? O pastor tentou, e mais uma vez perdeu algumas ovelhas. E agora não. Ou eu invento alguma coisa, até que o pastor disse: vou contratar tigres. Só que o pastor disse: mas tigre é carnívoro. Tigre é carnívoro. Mas o pastor ficou sabendo que tinha um homem que cuidava de alguns tigres, e através de técnicas psicológicas, não sei se de Jung, de Freud, aqueles tigres carnívoros se transformaram em tigres vegetariano, que não comia ovelha, e ele contratou aqueles tigres. Os tigres vieram. Quando os lobos chegaram, as hienas e os cães, os tigres se impuseram, porque tigre se impõe, e lobo ficou com medo, e hiena ficou com medo, cão. Agora passou, agora sim, eu tenho o quê? Eu tenho minha equipe que protege, que me ajuda a proteger aquilo que eu mais amo. O problema, irmãos, é que os lobos, as hienas e os cães disseram: bom, não dá para a gente enfrentar os tigres, então vamos atacar à noite. E começaram a atacar à noite, os tigres já dormindo. Só que com medo dos tigres, os cães, as hienas e os lobos pegavam as ovelhas e tinham que comer muito rápido. E com medo dos tigres, eles deixavam alguns restos de pata, disso, daquilo, e tal, de sangue. E um dia os tigres estavam fazendo uma patrulha, não é?
e sentiram o cheiro gostoso do sangue e da carne de ovelha. Os tigres disseram então: esse negócio é bom demais, esse negócio de ser vegetariano, isso não tem muito futuro. E agora os tigres se aliaram aos cães, se aliaram às hienas e se aliaram aos lobos. E quando os lobos, as hienas e os cães atacavam, os tigres faziam que estavam dormindo. Era tudo a máfia. No Brasil tem muito isso, não tem? Uma máfia louca. Dormir, estou vendo nada. Até que o pastor descobriu que os próprios tigres que foram contratados para defender faziam parte da máfia que comia ovelha. E aí o pastor chegou para os tigres: olha o que é o amor. Na frente do tigre: eu vou demitir vocês. Eu contratei vocês para proteger o que eu mais amo, porque quem ama dá a sua vida. Um tigre olhou para ele, abriu a bocona com aquele dentão, fez um rugido que o pastor começou a tremer. E o tigre disse: cuidado com quem você está falando, para você não virar churrasco também. A partir desse momento, o pastor teve que tomar uma decisão: ou eu luto pelas minhas ovelhas e dou minha vida, ou eu viro churrasco. O que aconteceu é que o pastor também começou a fazer parte do sindicato das hienas, dos cães, dos lobos e dos tigres. E a fazenda, que tinha como título Ovelha Feliz, agora o nome era Ovelha Saborosa. E pastor, cães, ovelhas, tigres e lobos passaram o resto da vida lambuzados com a gordura da ovelha. Sabe por quê? Porque é sempre assim. Quando o amor não tem raiz, em algum momento esse amor cede. Quem entendeu isso aqui, levanta a mão. Em algum momento você vai ter que ceder. Por quê? Porque o amor de Cristo, por que ele nunca rompe com a gente, o amor de Cristo? Porque o amor de Cristo é muito o quê, irmãos? É muito o quê? É profundo, irmãos, tem raiz. O que está faltando em nosso meio é que a gente diz que ama as pessoas da boca para fora, mas na hora que você é exigido a se sacrificar, você não consegue. E eu peço a você nessa manhã, eu vou sair daqui a pouco, que você diga assim: puxa, aquele pastor que veio lá da Igreja Batista Mora de Cambori deixou uma verdade dentro de mim: amor que é amor se sacrifica. Mas não existe amor que se sacrifica se esse amor não tiver raiz e não tiver uma base muito sólida. Por isso que Paulo vai encerrar tudo isso dizendo o seguinte: meus irmãos, o meu sonho é que vocês compreendam. Então o que, irmãos? Vamos ler juntos? Se vocês um dia entenderem o que é o amor de Cristo, vocês vão compreender o que, irmãos? Façam assim, todo mundo agora, abrindo os braços, todo mundo. Nós vamos compreender o que, irmãos? Que o amor de Cristo, ele é? Não, gente, sem medo das pessoas do lado sentirem a unção, né? Das nossas axilas, é ou não é verdade? Tem gente que fica com medo, pastor, não pede. Eu passei Rexona, louvado seja Deus, estou bem protegido, né? Rexona é para 24 horas. Vamos lá, o amor de Cristo, ele é o que, irmãos? Ele é também o que? Bota assim para frente os braços. Cumprido. O amor de Cristo, ele é alto, mas ele também é o que? John Stott vai dizer, sabe que ele é largo, ele consegue abraçar todo mundo. Abraça o tio que está do seu lado, é o tio Kim. Abraça ele, abraça. Gostei. Me disseram que capixaba não gosta de abraçar. Isso é uma mentira, né, irmãos? Eu estou descobrindo que os capixabas são as pessoas mais carinhosas do Brasil. É verdade isso, irmãos? É verdade isso, irmãos? Eles gostam de abraçar, eles gostam de brincar, eles gostam de sorrir para quem está do seu lado. Dá um sorriso agora, um sorriso assim. Onde mais isso? Ô, irmãos, isso aqui é igreja, não é, sabe? Senão a gente entra aqui e sai como se... Não, nós somos filhos do mesmo Pai. O amor de Cristo é isso aqui, braço aberto, lá. O amor de Cristo é cumprido por quê? Porque o amor é eterno, não tem fim. John Stott diz que o amor de Cristo também, ele é profundo, sabe por quê? Porque ele toca nas coisas mais difíceis da nossa vida e não se envergonha da gente, continua amando a gente. Mas o amor de Cristo também é alto, sabe por quê? Por que é alto? Porque apesar de saber quem nós somos, o amor de Cristo nos conecta com o Pai. Irmãos, se vivermos isso, teremos a melhor igreja de Vila Velha.
É tão simples. A beleza da primeira igreja batista em Praia da Costa não está na sua estrutura. Quero lhes dizer que eu estou admirado. Que coisa linda, que estética, que estrutura encantadora. Estou admirado com esse pessoal que tocou. Estou admirado com esse santo varão aqui, que é um cara fantástico, exponencial. Estou admirado com o cara que tocou ali. Estou admirado com tudo, irmãos. O meu medo é que isso aqui não seja a verdadeira beleza dessa igreja. Porque se nós temos tudo isso aqui, mas não conseguimos amar uns aos outros, isso aqui para Deus não tem valor algum. Porque a única coisa que realmente nos torna parecidos com Jesus não é a beleza de fora, é a beleza de dentro, e faz o nosso coração reverberar e experimentar esse amor que Cristo tem por nós, largo, comprido, profundo e alto, porque está perto da gente, que precisa tanto da gente, do carinho da gente. E meu medo, irmãos, é a última história para encerrar, posso? A última história para encerrar, posso? Para encerrar agora, posso, irmãos? Se não puder, eu ia fazer mesmo. Eu quero dizer, irmãos, aqui meu medo aqui, no lugar da gente ser, como é que o texto diz? Para que vocês conheçam, não é isso? Conheçam, não é? Conhecer. Gente que conhece as coisas se torna menos ignorante ou não? Gente que conhece as coisas. Por exemplo, só uma coisa que eu estou aprendendo, quando eu estava sentado aqui, uma coisa que eu ficava, alguém me chamava para pregar, eu ficava assim, ai meu Deus, ai Senhor, o que é que eu vou falar com essas pessoas aqui? Isso é carnal. Quando o pastor Evaldo me convidou, eu já entendi, irmãos, não importa o tamanho da igreja, nós temos que anunciar a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é muito simples, irmãos. Pastor que inventa muita coisa, pastor que inventa muita palavra difícil, pastor, cuidado com esse tipo de discurso. A simplicidade do Evangelho é que transforma as pessoas. Ricos, pobres, só podem ser transformados por esse Evangelho simples. Sabe o que é o Evangelho? Ama a Deus e ama quem está do teu lado aí. Se você fizer isso, ó, beleza. Aí sim, o que a gente cantou valeu a pena. Aí sim. Aí sim, essa banda tem sentido. Mas se isso aqui não redunda em amor para a cabeça de Deus, é por isso que muita gente diz que muito religioso é gente muito iludida. A religião ilude muito a cabeça da gente. E meu coração vai contar uma historinha aqui com muito respeito. Eu contei para minha mulher ontem, falei, eu vou contar para você. Ela achou bonita, eu fiquei com medo. Será que eu posso contar essa história? Posso. A história é a seguinte, meu medo é que quanto mais você conhece o amor de Cristo, mais sua mente se abre. Quanto menos você conhece, mais o ódio vai emburrecendo você por dentro. Conta essa história de um guru, um rei e um burro. Correu a fama de que um guru podia transformar fezes em ouro. E eu estou usando essa palavra mais intelectual, porque eu queria falar mesmo uma outra palavra, mas eu descobri que o irmão está gravando. Olha, mas eu posso falar aqui na primeira igreja batista de Praia da Costa. Eu posso falar a palavra que eu gostaria de falar mesmo? Não, professor, não. A censura, né? Tem censura. Eu já vi que tem censura aqui. Vamos. Mas você entendeu o que é fezes? Uma coisa natural da vida, assim? Um rei acreditou que um guru podia transformar fezes em ouro. E de tão apaixonado por dinheiro, sabe o que ele fez? Ele disse, já sei, eu vou forçar esse cara a fazer esse milagre aqui. Se ele não fizer, eu corto a cabeça dele. Todo rei cobra impostos. Nós brasileiros sabemos o que é isso. Mas a gente paga em dinheiro. Como ele acreditou nisso? O rei disse que agora a cobrança de impostos seria em substância fecal. Gostou da palavra? Está intelectual agora, não está? Substância fecal. Ou seja, o povo agora pagava como, irmãos? Os impostos. Porque tudo que o rei queria era o que, irmãos? O que é que o rei queria? Lembra que ele ficou sabendo que um guru transformava fezes em ouro. Então o que ele queria era o quê? É ouro. Mas para ele ter ouro, ele teria que acumular muitas fezes. Meu Deus, Evaldo se deu mal. E ele foi recebendo o povo só pagando em substância fecal, só pagando. Seria tão bom se fosse assim no Brasil, louvado seja Deus, melhoraria a nossa vida assim. Dá essa dica pro Bolsonaro. Quem sabe?
Quem sabe eu estou trazendo aqui a resposta para o Brasil, quem sabe? O povo pagava em substância fecal de imposto. E o rei foi acumulando, passou dias, e chamaram o que? O guru. E o rei disse assim: você vai ter que transformar eu queria tanto estar na minha igreja agora, vai ter que transformar tudo isso aqui que eu acumulei em ouro, porque eu quero ser um homem muito rico. E o guru disse: tá bom, rei. E os discípulos do guru: mestre, se você não fizer, ele vai cortar sua cabeça. Até que o guru disse: pode deixar que eu faça. O guru disse assim: rei, para tudo isso acontecer tem uma fórmula. Há uma fórmula. Se eu tenho que misturar urina de mulher tal, urina de homem tal, e misturar com tudo isso que o senhor fez, mas no final da mágica quem vai fazer é o senhor. A fórmula é essa: o senhor não pode pensar no burro. Já entendeu? A cabeça da senhora vai longe, não é? O rei passou vários e vários anos aplicando a fórmula, mas na hora que ele terminava de aplicar, não podia o quê? Não podia pensar num burro. Se ele pensasse no burro, a fórmula não funcionava. Encerra-se a história dizendo que esse guru passou o resto da vida sorrindo, dando risada na cara daquele rei. Porque o nome da história o título da história é um rei, um guru, um burro. Só que a minha grande preocupação é você achar que no final Paulo vai dizer para que vocês sejam cheios de quê? Cheios da plenitude de Deus. Gente que odeia, gente que não ama, não está cheio de Deus, está cheio. Você já ouviu? Você já entendeu porque na roça, alguém nasceu na roça aqui? Na roça, não entendeu? Eu nasci na roça. Lembra quando a mãe da gente dizia assim: menino, você está muito enfesado? Você já entendeu o que significa dentro, português? Enfesado. Você acha que enfesado é o quê? Fezado. E eu passei a vida toda dizendo, como eu me orgulho, minha mãe sempre dizia que eu era enfesado. Eu não sabia que quando você fica chateado, revoltado, com ira, a mãe diz o quê? Menino, você está muito enfesado. Sabe qual é a grande preocupação minha? É que quem não se enche de amor emburrece o coração, fica cheio de da raiva. Se você não está querendo ouvir o que eu estou dizendo, é por isso que quem está perto de você percebe que você não cheira bem, porque só cheira bem quem ama como Cristo. Porque no lugar de um interior carregado de fezes fétidas provocadas pelo ódio, esse coração está cheio de um Deus que ensina a gente a amar, e quando a gente aprende a amar, o mau cheiro acaba, e o que sai dos nossos poros, sabe o que é? O bom perfume da graça e da misericórdia de Jesus. Sabe qual é a minha oração? É que muita gente aqui, um coração cheio de com essa palavra tão simples, o Espírito Santo acaba com esse fedor que está saindo de dentro. Cuidado, porque alfazema não acaba com esse fedor. A única coisa que pode retirar esse fedor da sua vida que vem de dentro é se você agora disser: Deus, tem coisas aqui dentro que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. E a pior coisa de tudo isso que a gente acumula aqui dentro é ódio, rancor e indiferença. Trata, Deus, trata a primeira igreja batista de Praia da Costa e torna esse povo que está lá em cima e aqui embaixo não depósito de lixo, mas depósito da graça. Muito obrigado. Que Deus abençoe.